Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula. Nossa aula de hoje é de língua portuguesa e na aula de hoje iremos trabalhar as atividades das páginas 64 e 65 do livro de língua portuguesa. O nosso estudo será sobre o dicionário, certo? Como todos vocês já sabem, o dicionário é um livro no qual nós encontramos os significados das palavras. Lembrando que quando você abre o dicionário para procurar o significado de uma palavra, você vai encontrar vários significados. Então você tem que estar atento para ver qual melhor contempla o que você está procurando, certo? Muitas vezes, quando eu vou procurar o significado de uma palavra, eu estou estudando um texto. Então, dentro daquele texto, qual significado melhor contempla aquele texto? De todos os que eu vou encontrar no dicionário, qual melhor contempla o texto que eu estou trabalhando, certo? Então, fiquem atentos a isso, porque dificilmente você encontrará só um significado para uma palavra. Então, vamos lá. Diferentes significados de uma palavra. Na língua portuguesa, muitas palavras podem ter mais de um significado. Para apresentar esses significados de modo claro ao leitor, os dicionários são estruturados como no exemplo a seguir. Então, aí vocês percebem que não é possível visualizar tudo que está escrito, porque ficou pequeno a imagem, mas tem um exemplo destacado aí, certo? Por exemplo, nós temos aqui os significados da palavra casa, certo? Veja só, a entrada no dicionário é a unidade que abre uma verbete, pode ser uma palavra, uma expressão, uma abreviatura e etc. Certo? Então aí nós temos a primeira palavra, certo? E seus diversos significados. Então, se vocês forem observar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, ela tem 12 sentidos, certo? Verbete, conjunto de informações contida em uma entrada de dicionário, certo? Então, as informações contidas na entrada do dicionário é chamada de verbete, ok? E a entrada é a palavra ou a expressão que você está pesquisando o seu significado. Então, não vou explorar muito isso, porque eu acredito que vocês podem pegar um dicionário aí na casa de vocês e visualizar melhor o que eu estou explicando, certo? Do que o que está lá na página. Vamos ao texto, aos questionamentos referentes a esse texto. Lembrando que é estudo do dicionário. O dicionário ele traz diferentes significados de uma palavra ou de uma expressão e, baseando-se nisso, nós iremos realizar uma atividade que está na página 64 e 65. Primeiro, prestem bem atenção aqui, ó. Em uma verbete, cada um dos significados de uma palavra ou expressão é chamado de acepção. Na frente de cada significado há um número. Quantas acepções tem a palavra casa nesse dicionário? Então é só vocês contarem lá. Eu até já citei a quantidade, mas vocês podem retornar a esta parte aqui, ó. Contar um por um, certo? Ó, o primeiro vem até para vocês encontrar todos e colocar tantas acepções, certo? Segunda questão. Releia esse trecho do texto. Esse texto aí, gente, é o texto que nós estudamos na última aula. O leão, a feiticeira e o guarda-roupa. Então, veja só o trecho. A casa era tão grande e complicada, tão cheia de esconderijos, que ela pensou que teria tempo de dar uma espiada e se esconder em outro lugar. Então, aí foi Lúcia quando estava brincando de esconde-esconde, lá no texto anterior. Então, olhem as características da casa. A casa era grande e complicada, certo? Então, está falando de uma casa, de uma moradia, uma casa que é habitada por pessoas, certo? Lembrando por que o professor está falando isso? Porque a palavra casa tem vários significados, certo? E se tem esse trecho do texto aqui, ele vai ser abordado em uma questão seguinte. Então, esse trecho aí está citando a questão de uma casa normal, casa de moradia, igual a casa que vocês moram, certo? O que vai mudar? Pode ser maior, pode ser menor do que sua casa, pode ter um formato diferente, mas é uma casa construída para ser habitada por pessoas. Vamos para a página 65.
Pronto, na página 65. Qual o sentido da palavra casa no dicionário mais se aproxima do que foi empregado no trecho do conto? Então, eu acabei de ler o trecho do conto falando da casa que Lúcia e seus irmãos estavam brincando de se esconder. Falei que era uma casa construída para ser habitada, certo? Por pessoas. E agora vocês vão lá no dicionário, que tem vários significados, e vão escrever aqui qual mais se assemelha da casa descrita no trecho do texto, que nós acabamos de ler na questão 2, certo? Então, se for 1, vocês vão escrever o significado 1 da palavra casa. Se for o 2, vocês vão escrever o significado 2 da palavra casa. Se for o 3, vão escrever o significado 3 da palavra casa que vocês encontrarão lá na página, certo? Terceira questão. Veja que tem uma tirinha aí, ó. Leia esta tira de Gaffney. Gaffney fala: bom dia, ratinho. Bom dia, gato. Sinta-se em casa. Com prazer. Mas primeiro, vamos às regras. Então, vamos tentar primeiro analisar a cena. O ratinho chega na casa do gatinho aí, certo? Do gato. O rato chega na casa do gato. E como é de costume, quando você recebe alguém na sua casa, você age com gentileza. Não é isso? Você recebe a pessoa e para que aquela pessoa se sinta à vontade, você diz: sinta-se em casa. Só que vocês também sabem que quando nós chegamos na casa de alguém, mesmo ouvindo esta gentileza, a gente se comporta de uma maneira educada. Não é assim que tem que ser? Diferente do comportamento que muitas vezes a gente excede em casa, porque sua casa é sua casa. Então, muitas vezes você está sozinho em casa, você pode ter atitudes que você não vai ter na casa de ninguém, mesmo a pessoa dizendo sinta-se em casa. Então, Gaffney, ele fez isso. Para que o ratinho se sentisse à vontade, ele agiu com gentileza. Mas olha o que foi que aconteceu. O ratinho pegou o ursinho de Gaffney, pegou o pote de comida, certo? Então, ele exagerou, certo? Ele usou o sentido sinta-se em casa de uma forma literalmente, ou seja, abusou da boa vontade. Vamos responder aos questionamentos agora. O que Gaffney quis dizer ao usar a expressão sinta-se em casa? Então, gente, eu acabei de comentar com vocês. Quando recebemos alguém na nossa casa, nós utilizamos essa expressão para que aquela pessoa sinta-se à vontade, certo? B. Qual é a atitude do ratinho logo após a fala de Gaffney? Então, vocês vão dizer o que foi que ele fez, se ele se comportou direitinho ou se ele mexeu em alguma das coisas da casa de Gaffney. C. No último quadrinho, Gaffney parece ter mudado de ideia sobre deixar o ratinho se sentir em casa. Em sua opinião, por que houve essa mudança? Então vocês vão observar se o ratinho se comportou bem ou se o ratinho não se comportou bem, por isso ele mudou de opinião, certo? E para fechar a atividade do dia de língua portuguesa, letra D. Quando alguém diz para se sentir em casa, você faz exatamente o que costuma fazer em sua própria casa? Por quê? Então, lembrando, a expressão sinta-se em casa, você usa quando recebe uma visita para que aquela visita se sinta à vontade. Então, é uma forma educada de receber uma visita na sua casa, certo? Mas você, quando chega na casa de alguém, que a pessoa te recebe e diz sinta-se em casa, você age da mesma maneira que você age na sua casa ou você se comporta com um pouco mais de educação por estar na casa de outra pessoa? É isso que vocês vão expressar aqui na letra D, certo? Espero que vocês consigam realizar a atividade sem grandes dificuldades. Bom estudo para todos e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.